O Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro abriga grandes empresas e os mais importantes centros de pesquisa do país. O parque está completando 10 anos, mas na verdade é um projeto que vem sendo trabalhado há 27 anos. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o parque e os investimentos em tecnologia no estado, estão aqui Maurício Guedes, diretor executivo do Parque Tecnológico da UFRJ, e Roberto Bentes, diretor da PAN Membranas, a primeira empresa a se instalar no parque. Vamos conhecer um pouco da história do Parque Tecnológico, que fica na Ilha do Fundão, zona norte do Rio. Há 10 anos, o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro promove a inovação e estimula a geração do conhecimento em ambiente de cooperação entre a universidade e as empresas. O Parque Tecnológico se identifica de forma muito clara e explícita com o próprio futuro da nossa universidade. Olhar para o Parque Tecnológico, as suas linhas arquitetônicas arrojadas, futuristas, é olhar para o futuro da nossa universidade. São 350 mil metros quadrados dentro do campus da UFRJ, na cidade universitária, Ilha do Governador, zona norte do Rio, que hoje abriga centros de pesquisa de pelo menos 12 grandes empresas, 6 laboratórios da COP, 9 pequenas empresas, mais 22 startups localizadas na incubadora da COP. É extremamente gratificante você trabalhar num ambiente que respira inovação, respira tecnologia, e você está convivendo aí com grandes cérebros aqui da academia. Além de abrigar centros de pesquisa de multinacionais, o Parque Tecnológico gera oportunidades para empresas de base tecnológica de menor porte. Uma parte da área foi reservada para o desenvolvimento de projetos de incentivo às pequenas e médias empresas. Um desses empreendimentos é a Torre da Inovação, que vai abrigar uma centena de pequenas e médias empresas de diversos setores. O objetivo é apoiar as empresas nacionais em busca de novos mercados e pequenas, internacionais e inovadoras interessadas em aterrissar no solo brasileiro. É aqui nessa área que se catalisa as principais oportunidades de desenvolvimento da cidade nos setores de energia e tecnologia. E um outro aspecto que é fundamental, que é aqui a plataforma principal para o mercado, para a tecnologia, para os talentos e para as empresas nessas duas áreas de desenvolvimento da cidade. Então, para todos os cidadãos do Rio de Janeiro, é um orgulho e, muito especialmente, é um prazer a gente ver o renascimento dessa região, especialmente dentro da própria UFRJ, com a expansão e com o florescimento do Parque Tecnológico na nossa cidade. Os investimentos do Parque Tecnológico da UFRJ chegam a R$1 bilhão e a previsão é que 3 mil pesquisadores venham a trabalhar no parque. Inicialmente, Maurício, o parque abrigava projetos da própria universidade. Hoje, quantas empresas, quantos centros de pesquisa estão instalados lá? Nós temos hoje 42 ocupantes no Parque Tecnológico. Nós temos empresas de grande porte com centros de pesquisas operando ou em fase de implantação. Nós temos uma incubadora de empresas com 22 empresas nascentes. Nós temos 6 laboratórios da própria universidade e nós temos 9 empresas em fase de crescimento. Empresas de pequeno e médio porte, como a PAN Membranas, que fazem parte desse ambiente. A PAN Membranas, ela nasce na incubadora de empresas da COP, é isso? Isso. A PAN Membranas, ela, na verdade, é um spin-off de um laboratório de pesquisa da COP, né? A gente, em 2005, entrou na incubadora. Era um produto que já estava desenvolvido na universidade em 2005, há 18 anos, né? E não tinha sido colocado no mercado ainda, e a gente fez um caminho
da universidade para o mercado. Aí instalou em 2005 na incubadora, em 2009 a gente foi a primeira empresa a se instalar no Parque Tecnológico. Esse tem sido um caminho natural, a empresa sair da incubadora e ir para o Parque Tecnológico ou não? Certamente, né? São dois conceitos que estão muito ligados. A incubadora de empresas é um ambiente protegido onde se abriga uma empresa que está nascendo. Por definição, essa empresa tem que ficar um período limitado de tempo na incubadora. Depois desse período, no nosso caso é de até 5 anos, ela tem que se deslocar para uma outra localização na cidade, normalmente na mesma cidade. Sair da incubadora e se instalar num parque tecnológico onde a incubadora está inserida é uma oportunidade que interessa muitas dessas empresas. Então nós finalmente temos essa possibilidade aqui no Rio de Janeiro, no Parque da UFRJ, e a PAN Membranas aproveitou essa oportunidade e fez exatamente essa trajetória que nós acreditamos que possa ser uma trajetória de grande sucesso. Nascer numa incubadora, surgir de um laboratório de uma universidade, nascer dentro de uma incubadora de empresas e se transportar para o Parque Tecnológico. Hoje, 10 anos depois, o Parque Tecnológico da UFRJ é um caso de sucesso, que a gente, muitos comentam que é um modelo que deveria ser seguido e que há dificuldades também de se instalar esses parques tecnológicos nas universidades, mas que o da UFRJ está, assim, como modelo no estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu nesses 10 anos e que conjuntura permitiu que o parque tivesse essa consolidação que tem hoje, que a gente está comemorando? Sem dúvida, eu acho que nós todos devemos comemorar, né? Não só nós cariocas e fluminenses, mas o Brasil acho que tem comemorado o fato de termos um ambiente tão poderoso para estimular a inovação tecnológica, como é o caso do nosso parque. Não é um modelo que possa ser repetido, né? Você não repete um modelo de São José dos Campos, por exemplo. Cada ambiente tem sua própria história. Eu costumo dizer que isso tudo foi possível em apenas 10 anos, porque na verdade não são 10 anos de trabalho, são pelo menos 100 anos de trabalho. São 10 anos do Parque Tecnológico, são 40 anos que o Centro de Pesquisas da Petrobras, o CEMPES, está localizado no campus da UFRJ, e são mais 50 anos que estamos comemorando essas 3 datas simultaneamente em 2013, 50 anos de criação da COP. E nós falamos ali na abertura de 27 anos, né, sendo trabalhada essa ideia. Como surgiu essa ideia? Foi na COP? Foi na COP também, que é uma instituição que tem a marca do empreendedorismo, deixada pelo seu fundador, professor Coimbra, né, que nós iniciamos a discussão de se criar um ambiente para atrair empresas inovadoras para a Ilha do Fundão. Havia uma área na ilha de 350 mil metros quadrados. O cidadão não sabe, não tem a real noção do tamanho da Ilha do Fundão. Nós temos o mesmo tamanho de Copacabana. É um bairro enorme na nossa cidade que abriga uma universidade. Já faz tempo que a UFRJ percebeu que era uma área grande demais, assim como outras universidades no mundo, e atraiu primeiro a Petrobras para instalar o seu centro de pesquisas no início da década de 70. E depois, nessa área de 350 mil metros quadrados, é uma área que foi utilizada como terreno, como canteiro de obras para a construção da ponte Rio-Niterói. E nós começamos, portanto, há quase 30 anos atrás, essa discussão de destinar essa área que estava ociosa no campus para a atração de empresas. Em 97 o projeto foi aprovado no Conselho Universitário, em 2003 nós inauguramos. E provavelmente daqui a pouquinho já vai ficar pequena. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nesses 10 anos de existência, o Parque Tecnológico já está pequeno para atender a todas as demandas. Quais são os projetos hoje de expansão do parque? O projeto mais imediato, ele está em andamento, né? Nós somos muito gratos ao Exército Brasileiro, porque o Exército Brasileiro, na verdade, tem uma pequena parte da ilha, cujo nome oficial nem é Ilha do Fundão. O nome oficial da ilha é Ilha da Cidade Universitária. O Exército tem uma pequena área, portanto, que pertence ao Exército, é o que era a antiga Ilha do Bom Jesus. O plano do Exército era criar ali residências para oficiais. E há 4 anos atrás nós tivemos um encontro com o Comando Militar do Leste, que entendeu que a vocação daquela ilha, daquela região, não era residência para militares, e sim um compromisso com o processo de inovação tecnológica no nosso país. Então o Exército está negociando esse terreno com o governo do Estado.
houve uma primeira negociação com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para viabilizar a instalação do Centro Mundial de Pesquisas da GE, que está em andamento a obra, e está sendo concluída esse mês a negociação, a formalização da cessão de um segundo lote para a instalação do Centro de Pesquisas da L'Oréal. Então, essa é a expansão imediata que está acontecendo, serão mais de 240 mil metros quadrados para o parque. Maravilha. Para uma empresa, qual a importância de estar dentro de um parque tecnológico? A importância principal da referência do parque tecnológico, né? Esse caminho da inovação. A PAN Membranas, por ser um exemplo sempre falado e dado como exemplo, né? Ela não podia estar de fora desse local, com parque tecnológico, cercado com grandes empresas, né? Eu particularmente posso dar um depoimento pessoal meu, quando eu cheguei no Fundão em 99, na UFRJ em 99, aquele lado do parque onde está hoje, não existia nada, né? Eu imagino eu hoje chegando na UFRJ, a diferença que teria, né, com esse ambiente que existe lá, a empresa com suas demandas, a universidade com suas ofertas, né, e quem ganha é quem está realmente lá no dia a dia estudando, né, que tem uma oportunidade imediata de aplicar seus conhecimentos diretamente numa empresa de base tecnológica. A gente sempre está conversando no fórum e nas discussões na nossa Câmara de Tecnologia da importância da inovação para o desenvolvimento do Estado e que o Rio de Janeiro tem uma vocação natural para promover esse ambiente de inovação. O Parque Tecnológico, na sua visão, traz esse fator a mais, ele dá um impulso nessa questão da inovação, pode ser um vetor para a transformação mesmo das empresas, aproximação da universidade com as empresas? Eu acho que além disso, além de ser uma forma da universidade conviver com uma proximidade maior com empresas inovadoras, eu acho que o Parque Tecnológico, isso estava presente desde a concepção dele, ele é uma vitrine dessa vocação do Rio de Janeiro, que a sociedade não percebe. O cidadão fluminense não percebe que o Rio de Janeiro tem essa vocação para ciência, tecnologia e inovação, diferente do cidadão de Campinas ou de São José dos Campos ou mesmo de São Carlos, por exemplo, né? Isso em função de vários fatores. O Rio tem tantas vocações, o turismo, as artes, a cultura, serviço. Forte, né? Mas a gente pode lembrar, por exemplo, que a primeira instituição de pesquisas do Brasil foi criada no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, né? Aqui está a sede da Academia Brasileira de Ciências, aqui está o INPI, que cuida das patentes, da propriedade industrial no país. Enfim, o Rio de Janeiro tem um conjunto de instituições de pesquisas que nenhuma outra cidade brasileira tem. Essa é uma vocação forte e o parque é uma expressão disso. Agora, pulando para a questão da infraestrutura, a ponte pode ajudar também a dinamizar esse contato maior da universidade com as empresas? Quer dizer, você ter uma infraestrutura que seja ampliada no parque ajuda nesse processo? Ajuda, sim. O parque, o nosso ex-reitor, professor Aloysio Teixeira, deixou como um dos grandes legados para a universidade, para o país, um novo plano diretor para a UFRJ. E esse plano aponta, ele está baseado no conceito de uma maior integração da UFRJ internamente e maior integração da UFRJ com a cidade. Então, essa integração ela se dá de várias maneiras com a cidade. Essa relação com empresas é uma das modalidades dessa integração. E a construção dessa ponte, que também representa, de alguma forma, a integração com a cidade, né, foi uma grande conquista para a universidade. A gente tem discutido esse tema no Legislativo também, na questão da inovação. Qual o papel do governo, do executivo, do legislativo no processo de estabelecimento, de crescimento e expansão dos parques tecnológicos, falando especificamente do Fundão? Em todos os parques, o papel do governo é fundamental. A gente discute nas entidades que representam o setor, no Brasil e no mundo, se existem parques privados, né? E a conclusão que se chega é de que, na maior parte das vezes, quando existe um parque que se autodenomina privado, se você for examinar com cuidado, ali tem um grande investimento público. Ou então não é um parque tecnológico. Por quê? Porque tem uma missão de qualquer parque tecnológico que é uma missão de natureza pública. É a missão de aumentar a capacidade de inovação daquela comunidade, daquela sociedade. Então é muito importante o papel do governo
estadual, municipal, do governo nacional, né, do governo federal. Isso em todos os parques em todo o mundo. Em relação à empresa, a gente fala muito da dificuldade das empresas de fazerem inovação, de trazerem essa discussão da inovação para dentro dos seus limites. No caso da Pan Membranas, ela nasceu na universidade e ela tem todo esse perfil da inovação ter que ocorrer no dia a dia. Quais são as dificuldades e os entraves, os gargalos para continuar inovando, para ser uma empresa, para ter lucro, para crescer? Qual é o momento que vocês estão vivendo agora? Do crescimento, né, que a gente necessita crescer. Hoje a Pan já tem um número de funcionários, 24 funcionários, né, e aí a gente está precisando. Trabalhou esse tempo, alguns produtos, né, e a própria inovação tem um tempo de maturação desses produtos, né, o que a gente produziu 3 anos atrás é o que está chegando agora, e aí para atacar o mercado, né, os diferentes mercados, de diferentes formas, eu preciso agora fazer uma expansão, mas aí para essa expansão eu preciso do investimento, aí a Pan está nessa briga do Tostines, né, não tem garantias para poder pegar investimento, para poder expandir, para crescer. Isso é um dos gargalos que a gente encontra agora no momento atual da empresa. Vocês estão no projeto do Subsi, né, do Cluster Subsi? A gente foi selecionado, está na lista do Cluster Subsi, né, porque todas as tecnologias que a gente desenvolve aqui, tratamento de água, tratamento de efluente, a gente pode usar tudo na parte submersa, né? A ideia é que a plataforma, num curto espaço aí de 10 anos, 15 anos, não exista mais plataforma, você faça toda a extração do petróleo subsea e as tecnologias da Pan podem ser colocadas estrategicamente, né? Podem ser colocadas nesse cluster subsea. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são o professor Maurício Guedes, do Parque Tecnológico da UFRJ, e Roberto Bentes, da Pan Membranas. No bloco anterior, nós terminamos falando do cluster Subsea. A ideia era a gente começar falando do cluster, o que é esse cluster e qual é o potencial do pré-sal e o papel do pré-sal dentro do Parque Tecnológico da UFRJ. Então, o cluster Subsea, né, o governo está tentando mapear empresas potenciais estratégicas do Estado, né, para que faça esse cluster, né, que o pré-sal tem uma demanda aí, vai ter uma demanda de 50 anos para extração de petróleo, né, e a tendência hoje é que não exista mais plataforma, está sendo estudados para que toda a plataforma vá para o fundo do mar, que aí reduz a parte de operação, a parte de chance de acidentes. Você fazer a distância, né? Fazer a distância, né? Você fazer aeronaves tripuladas para ir lá fazer a manutenção, e aí evita a chance de um vazamento maior, uma explosão de uma plataforma. Então, a tendência hoje da parte de extração é investir bastante na parte subsea. E aí o Estado entendeu isso como estratégico e está fazendo uma série de ações, de visitas em feiras, em países que dominam a tecnologia, para tentar identificar no Estado empresas potenciais que possam, né, a partir de hoje, já atuar nesse fornecedor estratégico, nessa área. Maurício, o pré-sal ajudou a impulsionar o desenvolvimento do Parque Tecnológico, do fundão da UFRJ? A gente pode falar isso? Certamente, certamente. Se a gente se perguntar assim, o que fez com que esse grande número de grandes empresas viessem num curto período de tempo se instalar no parque? Primeira resposta são oportunidades de negócios. Segundo, uma ação importante, estratégica da Petrobras de entender que o conceito de conteúdo local não se limita a chapa de aço ou parafuso, né? Você trazer pesquisa para o país é muito importante. Então, a Petrobras convidou as empresas internacionais que eram suas parceiras já há décadas a trazer as atividades de pesquisas para o Brasil. Isso é uma grande conquista para o nosso país. E, obviamente, ao analisar as várias possibilidades de instalação, descobriu que havia um parque, muitas dessas empresas descobriram que havia um parque tecnológico dentro de do campus de uma das maiores universidades do país, ao lado do centro de pesquisas da Petrobras e numa cidade chamada Rio de Janeiro. Então,
foi uma opção Tinha natural. ali uma conjuntura toda especial para que Exatamente. isso fosse impulsionado. Isso ajudou a mudar um pouco o perfil inicial do parque, do projeto lá na sua concepção? Eu não diria que mudou. Desde o início nós sabíamos, e qualquer parque tecnológico bem sucedido, ele tem que ter uma afinidade com as vocações acadêmicas da universidade onde ele está inserido e das vocações da cidade onde ele existe, né? E desde o início a área de energia e petróleo aparecia como muito forte ao lado de meio ambiente e tecnologia da informação. O que aconteceu com o pré-sal é que talvez tenha ficado mais aguda essa prioridade ou essa relevância da área de petróleo. Pré-sal, e a gente falou também da questão do conteúdo local, que tem se fortalecido pela própria legislação, né, essa imposição, transferência de tecnologia, tudo está ficando muito mais acelerado, né? Eu acho que é uma oportunidade fantástica para o Brasil você ter milhares de pesquisadores numa ilha, num parque tecnológico, num campus de uma universidade, atuando para resolver problemas relevantes para o país. Eu acho que o trabalho que está sendo gerado no parque já faz parte do legado do pré-sal, né? O petróleo pode acabar, o petróleo pode ser banido, o petróleo pode ser substituído por outras fontes de energia, mas os milhares de cérebros que nós estaremos abrigando no parque, eles ficam com conhecimento que será muito útil para a sociedade. E como é essa troca, quer dizer, o fato de estar dentro da universidade impulsiona uma série de avanços, mas como é essa troca, por exemplo, com os alunos que ainda estão entrando na graduação, mas que têm o contato, estão ali tão próximos? Há uma facilitação da entrada deles para trabalhar nessas vagas que se abrem no parque? Ou... Sem dúvida, as empresas são uma oportunidade para os alunos do FRJ, mas eu não diria que esse é o principal benefício para a universidade ou para a sociedade, né? Essas empresas elas buscam melhores alunos na UFRJ, em outras universidades lugar do mundo, né? Do mundo. Uma das empresas tem pessoas, a maior parte dos pesquisadores dessa empresa são brasileiros, mas ela tem cerca de 200 pessoas trabalhando no centro de pesquisas e tem gente de mais de 20 países diferentes. Então procuram exatamente no mundo inteiro. Eu acho que a melhor resposta que eu ouvi até hoje foi de um professor de matemática que disse o seguinte: olha, essas empresas vão me trazer algo que é extremamente relevante para mim. Problemas para que os meus alunos entendam a importância da matemática. Então eu acho que essas empresas estão trazendo desafios para a academia e isso é muito importante para qualquer universidade. E para sobreviver, como trabalhar nesse universo? Há essas possibilidades de expansão do parque que provavelmente vão influenciar também a vida da Pós-Membranas. Mas qual é a visão de futuro da empresa? A visão futuro da empresa, né, na área dela de processo de separação por membrana, é estar desenvolvendo cada vez novas membranas para problemas de maior difícil tratabilidade, como a parte de remoção de CO2 do gás natural, que é um assunto ainda que está em desenvolvimento de mercado, né? A gente tem como visão manter a nossa pesquisa, desenvolvimento e inovação sempre forte, né? Cada membrana que seja desenvolvida, nasça 4, 5 PANs dela. Essa é a nossa visão de futuro. Em relação à questão dos problemas que são trazidos e têm que ser resolvidos, de que maneira tem sido trabalhado também a história do parque como modelo? O senhor falou que não é modelo, mas enfim, esse trabalho, essa interlocução também com outros projetos de parque tecnológico que a gente tem no estado do Rio. Como é essa troca de informações, de caminhos, enfim, de desenvolvimento? Talvez o mais correto fosse dizer que não existe um modelo único, né? E não dá para reproduzir uma história, mas as histórias são muito importantes. Nós temos no Brasil uma experiência muito consolidada da Associação Nacional de Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos. A Amprotec foi uma das primeiras associações criadas no mundo, tem 26 anos de existência. Existe uma troca intensa de experiências, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados brasileiros, né? Inclusive aqui na própria Alerj, nós temos nos reunido com parques de várias cidades fluminenses para discutir mecanismos de apoio, discutir as várias histórias, as várias trajetórias e inclusive, o governo do estado
tem anunciado que deverá criar um programa de apoio, um programa estruturado de apoio a parques tecnológicos para ser lançado no início do próximo ano. É a grande briga agora, é o grande impulso que pode ser dado aí para a consolidação disso e para a importância dos parques para o desenvolvimento do Estado. Sem dúvida, ciência, tecnologia e inovação são a cara do Rio de Janeiro também, né? E o Rio de Janeiro, eu diria, tem um compromisso com a ciência, com a tecnologia e inovação diante de todo o povo brasileiro. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Maurício, obrigada, Roberto, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.